Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vemos para mais uma vez trazer para vocês conhecimentos relevantes aí no mercado de milhas e turismo, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, e a gente vem aqui todos os dias trazer para você um conhecimento que vai te ajudar, né, a economizar e sempre encontrar opções que lhe tragam economia, tanto financeira quanto de tempo, né? Que é o que o nosso bem mais valioso hoje é tempo, e hoje a gente tem nas ferramentas corretas e sabendo como utilizar, né? Cada plataforma a gente consegue, né, uma economia bem significativa aí de tempo. E hoje vamos trazer para vocês, né, alguns cuidados que nós precisamos ter quando vamos fazer uma emissão de passagem, né, utilizando a Azul, né? Então, antes de mais nada, deixa o like aí para a gente, compartilha e comente caso você tenha alguma dúvida em nosso vídeo, que terei o maior prazer em explicá-la para você. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? A Azul é uma companhia aérea hoje que está com algumas dificuldades financeiras, né? Bem significativas, né? Ela estava aí de olho, né, na compra da Gol. A Gol está em recuperação judicial, né? As pessoas que entendem, né, de mercado financeiro, né, quando avaliam, né, as finanças da Azul, ficam preocupadas. E hoje, realmente, ela é uma das que estão mais, das companhias nacionais, né, que está em maior, que eu diria, dificuldades, né, realmente, né, apesar da Gol estar em recuperação judicial, né, apesar da recuperação não ser aqui no Brasil, ser nos Estados Unidos, né, mas ela parece estar realmente andando melhor com as pernas agora, né, mas a Azul está bem estranho, né, as emissões e com milhas nela está muito surreal o preço de passagem nela, então é algo que às vezes foge do comum. Vale ainda muito a pena algumas passagens, né, no Interline, no antigo Interline, né, que é o Azul pelo Mundo agora. Para quem não sabe, o Azul Viagens, né, o Azul pelo Mundo é uma plataforma separada do site da Azul normal, que a gente faz emissão tanto em dinheiro quanto em milhas, né, em que a gente faz emissões de passagens somente internacionais, né, com as parceiras da Azul, né, seja United, né, Air Canada, todas as parceiras que a Azul tem acordos, a gente consegue fazer missões dentro do Azul pelo Mundo, né? E o voiazul, né, .com.br, que é o site nacional, que a gente consegue fazer voos somente operados pela Azul, dentro do Brasil e fora. Então, se você quer pegar um voo Viracopos para Lisboa, por exemplo, voando Azul, você consegue pelo voiazul.com.br. Agora, se você quer pegar um voo com um parceiro da Azul, de, por exemplo, São Paulo, Miami, aí a gente vai voar pelo United, né, emitindo voos usando milhas da Azul ou pagando dentro do azulpelomundo.com.br. Né? Qual é a diferença, né, principal, né, de eu emitir um voo, né, claro, apesar das parceiras, né, serem diferentes, né, do voiazul e do Azul pelo Mundo, né? A principal, né, diferença nisso aí, nessa emissão, é a utilização dos CPFs, né, que a gente só gasta os CPFs, né? O que é o gastar o CPF na Azul, né? A Azul, ela disponibiliza, né, para uma conta virgem. Você abrir uma conta hoje na Azul, você já ganha o direito a emitir passagem para você, que é o titular da conta, mais 5 pessoas diferentes, né? Então, você pode emitir para você infinitas vezes, digamos, sua esposa, seus 2 filhos. Então, você já queimou aí 3 CPFs, né? Sua esposa e seus 2 filhos ficaram só 2 CPFs livres. O que é esse CPFs livre? Ou seja, você só pode emitir para mais 2 pessoas diferentes na sua conta. Quando você fizer isso, né? Digamos, seja você emitindo para um avô, né? Um tio, ou você vendendo passagem
para um terceiro, você já queimou todos os seus CPFs, você agora, a partir desse momento, só vai poder emitir passagens para esses CPFs ali infinitas vezes, desde que seja aquele mesmo CPF, né? Caso você queira mudar a pessoa, né? A Azul é bem chata nesse quesito, porque você vai precisar excluir o CPF, isso você só vai poder fazer depois que ele voou, né? De preferência, você fez uma emissão só depois que ele voou. Se você ainda não fez uma emissão, mas por algum motivo você já cadastrou ele ali como beneficiário, você vai ter que fazer a exclusão dele e cadastrar um novo CPF. A exclusão você faz na mesma hora, mas o cadastro do novo, ele só leva 60 dias para ficar ativo na sua conta. Então, você tem que esperar esse prazo de 60 dias para ele aparecer como disponível para você emitir passagem para aquela pessoa. Então, esse é um processo que somente a Azul aqui no Brasil tem, em que realmente dificulta muito você, ou você tem uma família grande ou você vender passagem na Azul, né? Dificulta muito, né, essa dinâmica que a Azul tem, né? Você fazer, né, emissões ou para familiares, né, ou venda de passagem. Então, isso é um cuidado que você precisa ter, né? Caso você deseje vender passagens, né, utilizando milhas da Azul, você passe a acumular milhas na Azul. Então, você precisa saber dessas regras, né? Pode fazer sentido, né, você emitir passagem na Azul, por exemplo, caso você mora no interior e que só tem Azul, e você vá voar muito, ou você, de repente, atenda a uma empresa que mande muitos funcionários, né, fazer viagem, e que sempre são aquelas mesmas pessoas que viajam, então você cadastra ela e vai ficar emitindo várias vezes para a mesma pessoa, não tem problema. Agora, quando você começa a diversificar muito, né, a ter uma agência de viagens e começa a prospectar clientes diferentes para emitir na Azul, isso é um problema, né? Porque se você não tiver uma conta liminar, né? O que é uma conta liminar? É quando você entrou com um processo na justiça pedindo para que essas restrições de CPFs essa regra deixe de existir para você. Existe todo um processo burocrático que precisa ser feito, é um processo judicial, você precisa contratar um advogado especializado, é um processo caro e que algumas pessoas, quando ganham, né, eles passam a ter o direito de emitir infinitos CPFs, né, dentro da Azul, né? Mas são poucas pessoas que têm esse privilégio, né, que têm essas contas liminares. Então, a grande maioria das pessoas não tem esse benefício, e aí você realmente precisa estar atento, né, a essas regras, né? Então, eu vejo muita gente, às vezes, tem uma promoção muito boa acontecendo entre Livelo e Azul, entre, sei lá, Itaú e Azul, e aí está com transferência de 100%, 110%, dependendo do tempo de clube, do clube que se assina. E aí ele solta todos os pontos lá dentro. Às vezes já vi gente transferindo 1 milhão de milhas, e aí, quando vai querer vender passagem, simplesmente fica com a conta travada, porque já gastou todos os CPFs, né, de vez, e aí fica lá com um caminhão de milhas sem poder utilizar, né, para voos nacionais, né, ou voos operados pela Azul, né, para o exterior, né? Mas existe uma alternativa, né, que é ou emitir passagem internacional através do Azul pelo Mundo, que lá não usa CPF, mesmo se você tiver gasto os 5 CPFs dentro do Azul, no Azul Viagens, né, ou no Azul pelo Mundo, né, você consegue emitir os voos internacionais aí sem gastar CPFs. O Azul Viagens é a agência da Azul em que você consegue comprar pacotes de viagem, hospedagem, aluguel de carro, até voos, né, sem gastar CPF, né? Você vai usar, geralmente lá para voo eles vendem somente pacotes, né? Então precisa prestar atenção. Agora é fantástico, às vezes tem promoções muito boas em que eles soltam cupons de 20%, 30% de desconto em hospedagens, em pacotes, e que termina valendo muito a pena, às vezes, você emitir por lá do que direto na Azul, por exemplo, né? Porque lá você vai ter 30% em cima do pacote. Então,
uma forma de você agregar bastante aí para seu cliente, né? Ou até para você mesmo. Eu comprei no início do ano uma hospedagem lá para Porto Seguro, em que estava com cupom de 25% para hospedagem. Pô, e era qualquer hospedagem, né? Às vezes eles limitam por região, né? Para hotéis selecionados, mas nessa promoção específica era qualquer hotel que você fizesse hospedagem lá, seguindo, tinha umas regras lá que era de período de tanto a tanto, se você se hospedar nesse período aí, seguiu os 25, que era o período que eu queria viajar, e aí caiu com uma luva para mim, né? Uma hospedagem que eu ia pagar mais de R$ 3.000, eu paguei R$ 1.700, né? Então, foi show de bola, porque trouxe uma economia real para mim e rola direto esses cupons aí. Uma vez no mês aí, a Azul faz esse tipo de promoção e é uma alternativa para você utilizar suas milhas, caso você esteja com os seus CPFs todos trancados, né? E você tenha lá um caminhão de milhas, você pode estar utilizando o Azul Viagens para deslovar essas milhas, porque lá não gasta CPF, você pode vender pacotes, vender hotéis ou usar para uso próprio, né? É uma forma de você, caso você tenha um foco mais na Azul, você tem o cartão Azul Visa Infinity, tem um caminhão de milhas lá e não saiba, né, o que fazer com tantas milhas, hospedagem, aluguel de carro, né, seguro viagem, chip internacional, tudo isso você consegue contratar lá usando milhas. Então, é uma forma inteligente de você estar otimizando o uso de suas milhas da Azul, certo? Então, é importante a gente ter esse conhecimento de cada clube, porque cada clube tem sua regra, tem suas restrições, né? E você entendendo e conhecendo essas regras, você consegue, né, utilizar de forma inteligente, né, e tática as suas milhas, né? Então, você já sabe que você gastando o seu CPF, eu mesmo não acumulo mais milhas na Azul. Quando eu preciso, eu compro em balcão, né? Tanto hospedagem quanto voo, né? Eu vou no balcão e compro. Geralmente voo nacional, quando a Azul está mais em conta, eu priorizo o voo comprar quem tem conta liminar. Tem alguns fornecedores que tem liminar na Azul, então isso facilita, né? E outra coisa, a Azul é campeã em derrubar passagem. Então, existe também esse cuidado que você precisa ter. Algumas regras que não ditas da Azul, né? Por exemplo, se você emitir um voo com menos de 7 dias, né, para um terceiro, né, o risco é muito grande dessa passagem ser derrubada pela Azul, certo? Outra coisa, toda a taxa de embarque você precisa pagar com o cartão do titular da conta. Você precisa ter um cartão já cadastrado na conta ou cadastrar no momento da emissão ou utilizar um cartão que seja nominal do dono daquela conta de milhas, se for o caso, né? Então, vai fazer uma emissão, se a emissão tiver menos de 7 dias, então, assim, tem um risco grande dessa passagem cair, certo? E se você emitir uma passagem em qualquer período e que seja um cartão do cliente ou um cartão de terceiros, né, que não seja o titular da conta, também existe o risco considerável da Azul nem autorizar o pagamento, né? Às vezes ela não autoriza, às vezes autoriza e derruba um pouco tempo depois. Eu já vi situações da Azul derrubar na véspera da viagem o voo, né? Quando foi ver, a passagem não tinha sido paga com o titular, com o cartão no nome do titular da conta. Então, essa é uma atenção também que é importante você saber que precisa ter, né? Isso, na verdade, você deveria já tomar como regra geral das companhias aéreas, né? A grande maioria vai exigir, né, que você pague o nome do titular da conta, né? Existe algumas exceções, como a Iberia agora, que ela está com a regra de que a passagem deve ser paga, né, com o cartão do passageiro e não do titular, né? Então, por isso que você precisa conhecer a regra de cada companhia aérea, porque cada uma trata isso de uma forma, né? Já a Gol não tem esse problema, você paga qualquer cartão, ela aceita de boa. A Latam também é chata para isso. Se você usar algum outro cartão, ele nem emite o bilhete. Então, por isso que é importante você conhecer profundamente, pelo menos as companhias nacionais,
para entender cada regrinha de cada uma, né? Então, as emissões com milhas são maravilhosas, ajuda demais, barateia o custo, mas precisa estar atento a esses pequenos detalhes, né? Regra de CPF, que tipo de cartão utilizar, né? Que período eu tenho um risco maior da passagem cair. O que a gente chama de passagem cair é simplesmente a companhia aérea identificar uma possível fraude ou um risco grande daquela passagem não ser paga e ela simplesmente cancela aquele bilhete, certo? Sem dar justificativa, né? Isso aí é passível depois de uma ação judicial e tal, mas, cara, você às vezes está lá para embarcar e descobre que seu bilhete foi cancelado. Então, cara, é uma dor de cabeça. Você vai ter que ali brigar ali no guichê para eles fazerem uma emissão nova, às vezes te realocar em outro voo, ou você comprar do seu próprio bolso, depois acionar eles na justiça. Então, assim, é um maior rolê, né? Que você pode se precaver, né? De boa parte desses inconvenientes, né? Seguindo as regras que cada companhia aérea tem. Beleza? Então, assim, dando um overview geral, quais são os cuidados que você precisa ter na Azul, principalmente? Voo com menos de 7 dias, dê preferência a emitir com uma conta que tenha liminar, certo? Preste atenção nos seus CPFs, né? Como você só tem 5, então é bem restrito. Então, você precisa prestar atenção nisso, certo? E pagar sempre a taxa de embarque com o cartão do titular da conta. Beleza? Então, no geral, são esses cuidados que você precisa ter. E caso você já tenha todos os CPFs queimados, aí só tem Azul Viagem e o Azul pelo Mundo para utilizar as suas milhas. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. Se vê no próximo vídeo. Valeu!